Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. E eu sou a Rubia. E nós sabemos que nem tudo sai como planejado durante a vida, mas é preciso ter noção de como lidar com todas essas adversidades. E é por isso que no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância de ter um planejamento familiar, abordando saúde sexual, gravidez e autoconhecimento. E para entender melhor sobre esse tema, como facilitá-lo e também quem são as pessoas que podem nos ajudar no planejamento familiar, hoje a gente conversa com a Jerusa Silva, assistente social e psicoterapeuta especialista na terapia sistêmica para casal, família individual e em psicologia organizacional, docente e alfabetizadora. É também pesquisadora em ciências da saúde mental e tem MBA em gerenciamento de projetos. Durante sua carreira, trabalhou nas áreas de saúde, políticas públicas, sociais e terapia de casal, áreas do terceiro setor e empresarial, sempre no desenvolvimento humano. Seja bem-vinda, Jerusa. Bem-vinda, Muito obrigada Jerusa. para nós todos, né? Sim. E também estamos aqui hoje com a Ana Paula Fortes Teles, médica com residência em medicina de família e da comunidade. Já atuou na estratégia de saúde da família pela Missão Sal da Terra e hoje é gerente médica da atenção primária em Uberlândia, no setor sul. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, gente. Bem-vinda, Bom Ana dia. Paula. Obrigada. Ó, para começar nosso bate-papo, né? O que seria um planejamento familiar? É realmente planejar uma família? Como que a gente planeja isso, né? É meio difícil, né? Sim. Acho que quando a gente fala o termo amplo, assim, né? É bem isso que vem na cabeça da maioria das pessoas. Na área da saúde, quando você fala em planejamento familiar, a gente já automaticamente restringe para alguns termos de se a pessoa quer fazer aquela cirurgia de laqueadura ou cirurgia de vasectomia, que é um método contraceptivo definitivo, né? Então, quando você pensa planejamento familiar na área da saúde, a gente já vira para esse lado, né? Mas se a gente for pensar no termo amplo, é bem isso mesmo, né? De planejar o que você quer construir de família, né? Com quem você quer construir essa família, como que vai ser a configuração dessa família. Você quer ter filho, não quer ter filho? E eu acho que isso é um dos desafios na vida do jovem, né? Porque a gente acaba começando essa particularidade de ter os relacionamentos, de se aproximar de alguma pessoa e pensar em construir isso nessa idade, né? Quando a gente está aí em torno dos 20 anos, antes um pouco, e vai pensar onde que eu quero estar daqui 5 anos, 10 anos, o que eu quero fazer nesse momento. E eu acho que isso tudo vai direcionando para essa parte de planejamento familiar. Mas não é fácil, não. Eu quero acrescentar algumas coisas que, como a Ana Paula tem falado, né, trouxe para nós. É importante a gente pensar, quando nós falamos de saúde, e falando para o jovem especificamente, e de planejamento familiar, a gente está falando ainda de um outro contexto. Porque os métodos contraceptivos, eles vão chegar em que momento? No momento em que eu estiver pensando lá numa condição de saúde, mas condição de saúde é território, é educação, é habitação, é acesso à educação. Então, quando a gente fala de planejamento familiar, nós precisamos pensar primeiro num contexto amplo. Quem é que inicia planejamento familiar? E o que é planejamento familiar para o jovem? Falar de planejamento familiar para o jovem é falar de família, como que a minha família planejou a minha chegada. É também esse contexto ali por detrás. Não o que eu vou fazer daqui para frente nos meus relacionamentos, aquilo que eu quero, mas entenda também o contexto que eu estou inserida. Isso que você fala também tem muito a ver com políticas públicas, né? Quando você fala de território, área, espaço. Ana, você falou sobre vasectomia, laqueadura, né? Você pode explicar quais são esses termos, por favor? Posso. Laqueadura é aquela cirurgia em que a mulher faz para não ter filhos mais. Então, é um método anticoncepcional irreversível, né? Um método definitivo que a gente fala. É uma cirurgia não que tem faz como voltar. Não tem como voltar atrás. Por isso é uma decisão bem difícil, uma decisão que requer, inclusive, a gente tem uma legislação que permite ou não permite, dependendo da faixa etária e tudo mais, que foi até atualizada, vai entrar uma nova em vigor em breve. Mas é um método que é cirúrgico, né? Então, precisa lá ir para o centro cirúrgico, internar, fazer a abertura da barriga para achar as trompas, que são parte do nosso sistema reprodutor feminino, e faz uma interrupção ali.
E aí o espermatozoide não consegue chegar mais lá no útero para encontrar o óvulo e gerar um bebê, né? Então, é um método cirúrgico anticoncepcional e irreversível. Então, é como se fosse o nosso último estágio de anticoncepção, assim, né? E a vasectomia é basicamente seguindo o mesmo princípio, um método cirúrgico de anticoncepção também, mas para o homem, né? Em que a gente impede ali, corta 2 canaizinhos que ficam ali próximo do testículo para poder evitar que o espermatozoide chegue lá no esperma e consiga encontrar o óvulo na hora que tiver relação sexual. Então, são 2 métodos que são os irreversíveis que a gente tem, né? Dentro de todas as possibilidades. Esses são as nossas últimas instâncias, assim, de quando eu não quero mais mesmo ou não quero nunca. E geralmente quando a pessoa já está mais de idade, né? Na verdade, hoje a legislação vai mudar em breve. Era a partir dos 25 anos, né? Que era permitido, ou tendo 2 filhos vivos. Agora, a partir de março desse ano, mais ou menos, nós vamos ter que pode ser a partir dos 21 anos ou 2 filhos vivos. Então, a partir dos 21 anos, se você não tiver nenhum filho, ainda assim é um método possível. Mas é isso, né? É um método que vem com um peso, que é uma decisão que é definitiva. E aí, na legislação, tem todas as outras questões que trazem para a gente refletir sobre isso, né? Porque não é bem só propor esse método, é trabalhar com a pessoa se existem outras questões, se esse relacionamento de agora é duradouro e você acha que é isso mesmo, porque às vezes você está com uma pessoa agora e depois tem outro relacionamento e aquilo volta, né? Surge e você já a tomou vontade. essa decisão. Que Então, é irreversível. isso. Então, a gente precisa desse tempo, né? A legislação prevê um tempo entre o dia que você fala que quer fazer e o ato cirúrgico. A gente tem que ter pelo menos 2 meses para poder garantir que essa vontade se firmou. Tem que ter o serviço todo com a equipe multiprofissional, inclusive com assistente social, que o serviço social atua muito nessa parte na saúde. Para garantir que a pessoa teve acesso a outros métodos e pensou em outras coisas antes dessa decisão. Né? Mas a gente sabe que é um método bem importante, principalmente para aquelas pessoas que já têm múltiplos filhos, né? Então, assim, para evitar até, às vezes, algum problema de saúde futuro por múltiplas gravidezes, né? E tudo mais. Já que a gente entrou no tema gravidez, a questão da gravidez na adolescência também é uma questão relacionada a planejamento familiar. Como que vocês enxergam esse campo? Eu trabalho com adolescente e com criança há muitos anos. E como a Ana Paula falou, pensando em planejamento familiar, mas não só na esterilização definitiva, que é esse processo de não ter filhos mais, né? Você prepara o seu corpo para não ter filhos mais. Pensar em gravidez na adolescência são vários fatores que também vai depender do território. Então, dependendo do território onde esse adolescente está inserido, ele vai ter mais filhos mais jovens. E essa é uma intervenção e uma leitura diferente. Adolescentes de territórios periféricos, geralmente, em sua grande maioria, vão ter filhos mais jovens ou ainda adolescentes, às vezes até criança. Por isso que pensar em planejamento familiar não tem como eu traçar uma estratégia que vai caber para todo adolescente. Onde esse adolescente está inserido? Qual é o padrão dessa família? Como essa família lida com seus filhos e qual é a idade que esses pais tiveram filhos? Várias pesquisas, e na prática também, Ana Paula, acho que já deve ter identificado isso também, mas as pesquisas também vão nos trazer que os adolescentes, dependendo da idade que seus pais tiveram filhos, eles vão ter filhos nessa fase. Qual é o movimento desse jovem e qual é o movimento daquele território? Então, o adolescente que está no território mais central, ele tende a ter filhos e planos diferentes, até porque adolescente ele não pensa para daqui 5, para daqui 10, né? O meu movimento é agora. E não é que ele não tem consciência do que vai acontecer. Ele até tem, mas o meu tempo é o tempo de agora. Então, qual é a minha estratégia agora? O que eu vou trabalhar com o adolescente em relação à prevenção da gravidez agora? Eu brinco muito, brinco num sentido sério, expressão de mineiro, é engraçado, né? Mas não é engraçado, que falar de educação sexual para o adolescente ainda é uma forma muito adulta. Porque os pais e também grandes educadores também falam de educação sexual justamente mostrando foto de que olha como você vai ficar, sua vida vai acabar se você engravidar. Me conta uma coisa para vocês, quando que sexo é ruim? Se fosse, ninguém fazia. Né? O adolescente vai lá e tem uma relação sexual. E aí fala, opa. Uau! Parece que é legal isso, né? Parece que isso é legal.
Ninguém me falou que isso era bom, muito pelo contrário. Olha, se você tiver um filho, se você transar, se você ficar com alguém, isso vai ser muito ruim. E aí mostra fotos, vídeos das IST, mostra como vai ficar. E isso é um terror. Eu falo que não é educação, é terror sexual. Então, a gente ainda precisa mudar essa linguagem de que você vai fazer sexo, você vai gostar. Quando, como e o que você precisa fazer para não engravidar. Tem um episódio bem interessante do Bitar Podcast, o episódio 6 sobre sexualidade, e ele é super interessante, permeia. Se você não assistiu, assista. Se você ainda não ouviu, ouça. E até falando sobre, aproveitando que tocou no ponto do sexo na adolescência, né, enfim, e de não querer engravidar, né, mas tem a questão de usar preservativo não é só para não engravidar, mas também para não ter uma IST, né, que também é muito sério, é muito importante a gente São as tocar nesse infecções ponto sexualmente também, E aí, transmissíveis. eu entendo que é interessante, né, até por ser da parte médica, a Ana Paula falar das IST, mas é importante também a gente falar que é um mito. Ainda no dia de hoje, nós encontramos adolescentes, jovens e adultos e pessoas já idosas acreditando que preservativo, ou falando para os jovens, né, a camisinha mesmo, é um método contraceptivo. É uma barreira, mas não é um método contraceptivo. É uma barreira para engravidar. É um método de prevenção para as IST, mas não é um método contraceptivo. Então, muita gente entende que não vai engravidar, principalmente os jovens, usando camisinha. Por que a gente fala que não é um método contraceptivo, né? Porque se você for estudar lá, vai estar assim, métodos contraceptivos de barreira, hormonais, de vários tipos, né? Definitivos ou não, cirúrgicos ou não. Mas quando a gente vê o método de barreira, que é o preservativo, como método contraceptivo, a gente sabe que ele não funciona bem. Ele tem uma taxa de falha de até 20%. Então, de 100 pessoas que transaram usando camisinha achando que não ia engravidar, 20 vão engravidar. 20 é muita gente, né? Se você pensar que você estava confiando naquele método e que você fez certinho. Não, eu fiz certinho, a gente usou camisinha, deu tudo certo. E depois a gravidez acontecer, ainda fica com peso. Nossa, mas eu estava fazendo certo, né? Então, a gente precisa muito trabalhar na qualidade de informação que os nossos jovens têm acesso, né? E acesso à informação hoje, talvez não seja um problema o acesso, mas o acesso à informação de qualidade, uma informação que seja confiável, com um profissional que seja confiável, que traz evidência científica, que traz trabalhos grandes, eu acho que isso falta, né? Porque hoje, se a gente abre a internet, nas redes sociais, a gente acaba tendo muita informação e a pessoa pode ser profissional de saúde mesmo e tudo mais, mas acaba trazendo uma informação desatualizada ou algo que tem a ver com a crença dela e não especificamente com a ciência, né? Então, acaba que a gente tem esse prejuízo da pessoa achando que está escolhendo super bem um método. E não é bem assim. O preservativo ele precisa existir o tempo todo por conta das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, porque ninguém está escrito na testa. Oi, tem HIV, oi, eu tenho sífilis, oi, eu tenho gonorreia. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Então, quando a gente vai ter relação com a pessoa, não está escrito na cara dela, não está escrito em qualquer lugar. Às vezes o órgão genital não tem nada, não tem nenhuma lesão. Você vai ter relação toda e depois você vai lidar com esse resultado. Então, se a gente não sabe, a melhor maneira que eu tenho de me organizar para isso não acontecer é a prevenção, né? E a prevenção vem com preservativo para essa questão. Ele vai te ajudar aí na questão de quantos espermatozoides vão chegar lá no útero e tudo mais? Talvez sim, mas você vai confiar o seu planejamento familiar, o seu desejo de ter filho ou não, num método que falha em 20% das ocasiões? Será que é uma escolha que a gente precisa fazer dessa forma? Sendo que a gente tem método que falha 8%, 3%. Ele é mais 1%. complementar, né, o preservativo. Então, assim, ele precisa estar ali, mas muito mais pelas ISTs do que pela gravidez. Agora, se vamos falar, não vou usar nada. Não, eu prefiro que você use pelo menos o preservativo, né? Mas se a gente for falar enquanto contracepção em si, não é um método tão confiável assim quanto as pessoas acham que seja, né? Porque ele já foi muito trabalhado na mídia e tudo mais, em uma época de conscientização, e que ficou assim, né? Então, tem muitas pessoas mais velhas, às vezes, indicam mesmo só esse, né? Porque, não vai fazer mal pro seu corpo, porque não tem hormônio, porque... Por N motivos, mas sabendo que a gente tem muitas outras opções que podem
ser muito mais seguras e te dar o planejamento que você precisa, que você deseja. E quais são essas opções? Então, vamos lá. São muitas. Eu vou falar das que a gente tem no SUS, que eu acho que é gratuito, que a gente tem acesso, né? E aqui em Uberlândia, principalmente. Então, a gente tem os métodos que são de barreira, é o preservativo, tem gratuito, em toda unidade de saúde você consegue pegar. Geralmente fica na recepção, até num lugar não muito perto do administrativo, para você não ter vergonha de pegar, que você pode levar para casa a quantidade que você precisar. Tem o preservativo masculino e o feminino. O feminino, às vezes, está mais escondido, nem sempre ele está assim tão visível, às vezes você precisa pedir. Mas o masculino tem sempre. E aí, dos métodos hormonais, tem a famosa pílula, né? Que é o contraceptivo oral, que a gente precisa tomar todo dia. A gente tem do hormonal também injetável, e aí tem injetável de tomar todo mês, que é intramuscular no bumbum, igual injeção mesmo. Tem de tomar todo mês e tem de tomar de 3 em 3 meses, que facilita um pouco a adesão, porque se você ser picado uma vez a cada 3 meses é melhor do que picado uma vez a cada mês. Né? E a eficácia dos métodos, quanto menos ele depende da gente, mais eficaz ele é. Então, se eu dependo de tomar todo dia, ele é menos eficaz do que o que eu dependo de tomar 30 dias, que é um pouco menos eficaz do que o que eu dependo de tomar a cada 90 dias. Porque eu não preciso lembrar, eu não preciso, né, de ficar com essa ação todos os dias dependendo de mim. Então, o mais eficaz é o que tem mais tempo. Isso. Se a gente for pensar assim, porque ele é de depósito, né? Então, a gente aplica hoje, aquele remédio fica ali por 90 dias sendo absorvido aos poucos na circulação do sangue, chegando lá para os ovários, fazendo a questão de modular a ovulação e tal. Então, e aí só daqui 90 dias que eu preciso lembrar de novo. O que eu não posso fazer? Esquecer. Né? Então, tem que deixar anotado no calendário, pôr o celular para despertar. Hoje, a gente tem tecnologias incríveis de lembretes, então, a gente precisa usar muito elas. Isso aí é só um comentário que eu ia fazer, né? Que ela falou de lembrar. Em relação aos jovens, isso é importante. E aí, é importante que o profissional também conheça quais são os acessos tecnológicos que ele tem. Qual aplicativo que usa. Né? E aí, não só pensando, para a Ana Paula poder complementar, não só pensando na menina. Exatamente. Eu ia perguntar isso, se tem algum método além Mas do eu vou deixar ela preservativo. complementar e depois a gente fala desse lugar do planejamento familiar, principalmente com adolescente, onde e em que momento a gente ainda nós ainda falamos de planejamento familiar olhando para a mulher e olhando para a esterilização. Como é que é isso com o jovem? Então, para o profissional, é importante nós termos essa consciência. Quais aplicativos, o que esse jovem usa no celular dele, para quê? Porque, senão, se daqui 3 meses, aí, nesse caso, é essa jovem esquecer, porque aqui nós ainda estamos falando de métodos para mulheres. Sim. A gente ainda vive essa realidade. Vamos mudar em breve, esperamos, né? Mas é isso. Então, a gente falou, então, dos hormonais são a pílula, o injetável mensal e o injetável trimestral. E a gente tem outros 2 disponíveis no SUS, que são o DIU. DIU é uma sigla para dispositivo intrauterino. É um dispositivo que ele é uma parte o que a gente tem no SUS é de cobre. Ele é uma parte de plástico e tem um pedacinho de cobre nele. Esse cobre lá dentro do útero faz um efeito inflamatório lá dentro, que não permite o espermatozoide chegar lá. Quando o espermatozoide chega, ele acha aquele ambiente muito ruim e morre. E aí, por isso, ele não encontra o óvulo e não forma um bebê. Ele não tem hormônio, então essa é uma das grandes vantagens dele. Né? Não vai mexer no ciclo menstrual da mulher. Porque todos os outros hormonais vão fazer alguma diferença no seu ciclo menstrual. Ou você não vai menstruar todo mês, ou vai menstruar menos. E aí, como que a gente escolhe isso? Aí a gente precisa saber quais são os interesses daquela mulher. Para ela é ruim menstruar ou não é? Ela tem muita cólica quando vai menstruar ou não tem? Tem algum problema de saúde que tem uma contraindicação de usar aquele remédio por ser um hormônio ou não tem? Uma história familiar de alguma doença específica? Então, o anticoncepcional é igual a consulta, seja uma consulta de enfermagem, seja uma consulta médica, para a gente poder planejar realmente o que é melhor para você. Porque o que a gente vê muito é, minha amiga usa tal, eu vou comprar o igual dela e vou tomar também.
e aí a gente faz o uso errado, tá tomando achando que tá fazendo certo, igual usando a camisinha, e achando que tá muito protegida, e tá tomando com a pausa errada, porque a pausa era para fazer de 7 dias da pílula e a pessoa tá fazendo de 5, ou tá fazendo de 9, ou conta com a menstruação em vez de contar os dias de pausa. Então, o anticoncepcional parece bobo, né? Parece que qualquer pessoa ali da feira pode falar para você qual que você pode usar. Mas, na verdade, é muito sério, né? E se você não fizer o uso certo, você vai ter uma consequência muito ruim, porque se você está usando ele para prevenção de gravidez e a gravidez acontecer com você, é só você que tem essa consequência, né? A pessoa que te falou o jeito de usar, a pessoa que te passou o que poderia ser, não vai ter nada a ver com essa história. Por que não né? procurar um médico, né? Então acho que é super importante procurar um profissional de saúde, principalmente aquele que for da sua referência, no caso da atenção primária, né? Na unidade de saúde que estiver mais perto da sua casa, que você já tem seu cadastro, as pessoas já te conhecem sua família. Porque aí você consegue planejar de verdade e vai identificar o que é melhor para você. É a pílula, é o injetável, é o DIU de cobre ou o Implanon. E aí, aqui em Uberlândia, a gente tem um programa de dispensação do Implanon. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é o Implanon? Chip? A gente não fala chip para o pessoal não achar que é algo rastreável, né? Porque a gente tem um problema, às vezes, com as adolescentes mesmo, ou com as mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, que acha que se a gente colocar um Implanon, elas vão poder ser rastreadas pela polícia, pelo marido abusivo, alguma coisa assim, e não é isso. Ele é, na verdade, um palitinho de silicone, tem 4 centímetros, parece um palito de pirulito. E ele tem um hormônio ali dentro, que é um hormônio igual da injeção de 3 em 3 meses, mas que dura 3 anos. E a gente coloca ele embaixo da pele, assim, bem embaixo aqui no braço. Que a pessoa não vê, não prejudica ela fazer nada, ela pode colocar agora e mais tarde tá trabalhando, fazendo qualquer coisa, coloca com anestesia local, não sente nada e dura 3 anos, né? É um método que é bem mais caro para o sistema de saúde e para a pessoa que vai colocar particular também. Se eu for falar em termos de preço, hoje no serviço privado você vai pagar em torno de R$ 1.000 a R$ 1.200. Dura 3 anos. Então, se eu for pensar em diluição ao longo do tempo aí... no município de Uberlândia, a gente tem a Secretaria de Saúde fornece para alguns critérios, né? Para jovens com alguns critérios. Adolescente com vida sexual ativa é um dos critérios. Então, menor de 17 anos para menos, a gente consegue fazer o pedido. Mulheres em situação de vulnerabilidade social... doença psiquiátrica, algumas comorbidades, assim, sabe? Algumas doenças que são importantes e que não tem como fazer contracepção de outro jeito. Então, a gente tem esse programa pelo município que é bem importante. A gente conseguiu, inclusive, reduzir um pouco da gestação na adolescência com esse programa. Porque, pensa, eu colocar agora com 14, 15 anos, eu fico até 18 protegida, né? E de todos os métodos que a gente tem, ele é o que menos falha, né? É 0,3% de falha. É comparável da laqueadura, que é o método cirúrgico. Então, é um método muito bom. Só antes de passar para a Jerusa, que ela vai pontuar, você falou do modo correto de usar a pílula, aquela que vem na cartelinha. Você pode falar para a gente qual é a forma correta de se usar, os intervalos? E o DIU também, o tempo de uso. O DIU são 10 anos. Então, você coloca e ele fica 10 anos no seu corpo, que é o tempo que dura aquele cobre, né? Que é o responsável pelo efeito anticoncepcional. A gente tem outros tipos de DIU, que são os DIU com hormônio, mas a gente não tem disponível no SUS aqui em Uberlândia hoje. É só no sistema privado, que aí você vai ter aí 5 anos, mais ou menos, ele dura, mas ele tem um pouquinho de hormônio lá. Em relação à pílula, é difícil de falar um jeito certo de tomar, porque vai depender da pílula. Eu tenho pílula que tem... A caixinha vem com 24 comprimidos e você vai fazer uma pausa de 4 dias e vai retornar no 5º dia. Eu tenho pílula que são 21 dias e você vai fazer uma pausa de 7 e voltar no 8º. Eu tenho pílula que vem em todas as cartelas e você tem que tomar emendado, uma em seguida da outra. E tem dessas que é emendado, uma em seguida da outra, e que alguns comprimidos ali são placebo, você vai menstruar naquela pausa. E depois vai emendar com outra, mas seria mais para você ter o hábito de tomar todo dia e não esquecer. Diariamente. Então, isso vai depender muito. Mas o que é importante? É que as pílulas, você nunca vai fazer a contagem de quando você volta a tomar a partir da sua menstruação. Porque a maioria das mulheres fala assim, eu tomei. Aí eu espero menstruar, aí a hora que acaba a minha menstruação, eu começo a tomar de novo. Aí não vai dar certo. Nunca vai dar certo, porque as contas são matemáticas. A quantidade de hormônio que você tem que tomar por dia é fixa,
para não acontecer um escape e seu ovário... E seu ovário entender e ovular de repente, liberar um óvulo ali. Então, você sempre vai contar a quantidade de dias. Na bula sempre vem quantos dias de pausa você tem que fazer. Vamos supor que você não foi no médico, está tomando a pílula que a vizinha te passou. Pode checar na bula lá que lá fala 4 dias de pausa, 5 dias de pausa. Isso quer dizer o quê? Terminei a caixinha hoje, você vai contar 4 dias. Amanhã, depois. No 5º, você vai começar a tomar. Ah, Ana Paula, mas eu não menstruei. Não importa, você vai começar a tomar no 5º dia. Ah, mas eu menstruei e ainda estou menstruada. Não importa. Eu menstruei e acabou. Não importa, você nunca vai contar a sua menstruação. É matemático. Então, são 4 dias de pausa? São 4 dias. 7 dias de pausa? São 7 dias. Esse eu acho que é a maior técnica para a pessoa não errar. Porque se a gente contar com a menstruação, a gente está fazendo errado. Sim. Vai lá, Jerusa. E aí, só para complementar, mas assim, eu entendo que é importante, falando para adolescentes, a gente voltar de um outro lugar, porque nós ainda estamos falando da ponta do iceberg. Ali, o adolescente, os dois, né, já estão gestantes. Então, a gente precisa pensar de gravidez na adolescência do antes. Esse adolescente, até ele sentir alguma coisa, até desconfiar que eu posso ter engravidado, que eu esqueci, que eu não tomei pílula do dia seguinte, sei lá, que eu não usei preservativo, ou que eu vi que o preservativo furou, porque acho que isso é importante a gente deixar claro também. Ele é um método de barreira, por quê? Por que ele previne, né, as IST, mas para a gravidez ele não é eficiente? Porque se ele tiver um furo, é ali que vai engravidar, mas não teve contato direto com a pele, então não obrigatoriamente vai contrair uma IST. E é importante a gente falar que gravidez na adolescência, infelizmente, o índice de sífilis e sífilis congênita é muito alto. Isso quer dizer o quê? Que um desses dois, em algum momento, contraiu uma IST. Então, a gente ainda precisa... Porque se a gente falar da gravidez, nós estamos falando da ponta do iceberg, que tudo falhou antes. Que as políticas públicas falhou, que o nosso trabalho enquanto profissional falhou, que a educação falhou. Como eu disse, saúde, quando a gente está falando de saúde, a gente não está falando de doença. Se eu estou dentro do hospital, internado, eu já não estou com saúde. Estou doente, ali é terciário, né? É a terceira ponta, dependendo da situação. Então, a gente precisa pensar que, para adolescente, existe a parceria do serviço de saúde, e aí, da atenção primária, em conjunto com a escola. Porque, inicialmente, é no território, é onde esse adolescente fica, vive, e onde ele situa e circula que nós temos que chegar. Porque ele não vai lá na unidade de saúde. O adolescente não vai na unidade de saúde se ele não estiver sentindo alguma coisa, se ele não estiver desconfiado de alguma coisa. E, por isso, falar de planejamento familiar é de falar das estratégias que nós vamos ter para não chegar nesse momento. Nossa, mas parece que vocês estão falando que ter filho é ruim. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Somos filhos. Né? Não estamos dizendo que isso é ruim, mas o nome já diz planejamento. Quando eu quero ter filhos, se eu quero ter filhos, e principalmente planejamento familiar é planejar a minha família, que não obrigatoriamente é a família que todo mundo está acostumado. Aquela familhinha padrão, né? A família nuclear que a gente chama de pai, mãe, todos da mesma relação biológica e consanguínea. Não é disso que nós estamos falando. Porque senão parece que até na linguagem do jovem hoje nós vamos estar excluindo todas as formas de família que existem. Sim. Então, planejar família é planejar que tipo de família eu quero ter, em que momento eu quero ter. Isso vai envolver um processo lá da minha história, situação econômica, e aí é bom deixar essa diferença, o que é econômico e o que é financeiro. No Brasil, uma porcentagem mínima tem uma situação econômica boa. O que seria isso? Eu tenho bens que, se eu parar de trabalhar, eu vou poder parar de trabalhar e não ter que desfazer de nada e manter a minha vida? Então, quer dizer que eu economizei, eu guardei para eu viver num momento sem depender de um trabalho formal ou informal. Financeira é o quanto eu ganho hoje, o quanto eu ganho amanhã, isso é financeiro. Então, isso vai envolver, porque planejamento familiar vai envolver todos esses contextos, e a gente precisa falar disso. Mas onde que a gente fala isso para o jovem? Ele vai na atenção primária.
É importante mesmo, porque quando você tem um filho, né, uma criança ela demanda atenção, ela demanda comida, né, ela demanda tempo, ela demanda cuidados de saúde, principalmente bebê. Então imagina todo esse contexto na sua vida como adolescente, né? Você ali que está com planejamento e tudo mais. Então é justamente essa ideia que a gente tá trazendo, de ter um planejamento familiar. Quando eu quero, se eu quero, né, ter um filho, quando que eu posso ter, assim, que eu acho que vai estar ok? Então, quando eu já estiver na faculdade, que eu concilio, às vezes, faculdade com filho, às vezes você pensa isso, né? Ou será que é antes? Nossa, eu quero ser mãe mais nova, né? E eu quero ser pai mais novo, então... Enfim, porque o homem também tem que planejar, né? É importante ser o casal ali, né? A família junto, planejando isso. Então, até me perdi aqui um pouco, porque é muita coisa, né? Então, depois que eu termino a faculdade, que eu quero ter filho, com 30 anos, 35, 25. Então, é mais ou menos isso, né? E como que a gente realmente consegue efetivar esse planejamento? Algumas coisas que a gente precisa pensar dentro do que você trouxe. Primeiro, você falou, vou ter com 30, vou ter com 35, vou ter com 20. Se a gente for falar de uma questão biológica e de saúde, os óvulos envelhecem, o espermatozoide não, né? Temos isso também. Então, mais uma vez, nós vamos voltar na questão da mulher. Congelar espermatozoide é uma realidade para quase... óvulo, desculpa. Congelar o óvulo é uma realidade quase que impossível para a grande maioria da população. Pela questão do custo e até de acesso mesmo, porque vai ter acesso quem tiver uma condição financeira e econômica muito mais alta do que a realidade. Atende, né? Não. Congelamento de óvulos. Congelamento, não. Tem fertilização, mas em casos específicos, isso sim. Mas congelamento, não. Esse é um ponto. Então, quando a gente fala de planejamento, vai envolver até isso. E vai envolver também as IST. Porque dependendo, se eu tiver tido um histórico de uma vida multípera, que a gente chama, que é de vários parceiros ou várias parceiras, tudo isso vai influenciar na qualidade da minha gestação. Pós-idade vai influenciar mais ainda. Mas pensando no jovem, então, se eu vou ter com 30, se eu vou ter com 25, se eu vou ter com 35, como você disse, isso é uma particularidade, mas que, após os 30 anos, para a mulher, vai envolver uma condição de saúde. Agora, como planejar, que é o que a gente estava falando. Se nós estamos falando do adolescente, que não chega, ele só vai... Como é um hábito também que nós vemos trabalhando em educação e saúde para que a população aprenda a usar o serviço, usar o que é saúde. Não espera adoecer para fazer o seu cronograma de saúde. Tem que fazer um exame anual? Então, peraí, se eu fiz agora, eu sei que demora, não é porque demora porque não quer ofertar, é porque é muita gente. É muitas pessoas. E aí também nós temos que... Só te interrompendo, lembrando que num SUS mesmo, num clínico geral, você pode pedir um check-up, né? Então, você pode pedir exame que vai ver glicemia, até questões de ISTs também, né? Tem sífilis, HIV, então é importante ressaltar esse ponto também. Isso é até um protocolo, né? Dependendo da faixa etária, do histórico. Por isso que a gente precisa pensar no adolescente dentro de todo esse contexto. Então, no caso deles, como ter acesso a esse serviço? Como planejar? Se ele não vai até esse local, nós precisamos fortalecer a rede. Nós precisamos fortalecer o serviço que atende esse adolescente. Mas, principalmente, a maioria dos métodos... Gente, existe, mas já é uma realidade assim muito longe ainda, o contraceptivo masculino. Existe, mas é uma realidade distante. Então, inicialmente, a proteção por contraceptivo ainda é feminina. E, novamente, nós transferimos para a mulher o lugar da maternagem. Pensando nisso que você acaba de falar, pensando no também já foi falado sobre o modelo de família, tanto a parte de assistência social, de educação, como da área médica, está preparada também para atender outros modelos de família, como as famílias homoafetivas, os gays, as lésbicas, muitas vezes casais trans. Como que tem funcionado isso? O que eu entendo que, como pesquisadora e quem trabalha com família para trazer, eu entendo que esse é um assunto distante ainda,
né? Ele é distante por vários motivos, é distante por desconhecimento, é distante porque mexe com um lugar que nós sabemos que somos profissionais e devemos ser éticos, mas nós também sabemos que a ética tem sido transvertida, a moral tem sido transvertida em ética. Então, vai envolver os valores morais destas pessoas também. E não podemos desconsiderar que profissionais também não têm os seus valores. O importante é fazer essa distinção. É algo que faz parte do serviço, há um processo de acolhimento e de humanização para isso. Nós temos não só em Uberlândia, mas no Brasil, serviços especializados, mas também entendemos que esse não é algo que tem que ser tratado em um serviço especializado, porque são pessoas como nós, Sim. ou hétero, ou não, cada um com a sua identificação, e que nós precisamos desconstruir essas barreiras, desconstruir alguns termos, né? Porque fulano é isso, fulano é aquilo, e como lidar e até como receber. Então, eu entendo que isso ainda é um desafio. Existe grupos de estudo, existe um material também do próprio SUS que fala disso, e cada vez mais, principalmente em relação ao público adolescente, nós temos identificados adolescentes bissexuais, e aí a gente poderia falar de um outro contexto, mas eu não vou falar aqui, porque senão vai tomar muito tempo explicar sobre isso, mas eu entendo que não defendendo ou não criticando, mas nós partindo de um lugar técnico e científico, nós somos educados socialmente para seguir um modelo. Então, desde criança, nos é ensinado de quem que a gente vai gostar e de quem que a gente não vai gostar. Ó, essa aqui, o irmão, a gente pode falar que ama e dá beijo. E a irmã também. Se não for uma amiguinha, já não pode mais. Porém, o sentimento, e é isso que a gente tem trabalhado numa desconstrução para, então, construir, ele não está relacionado ao sexo de uma pessoa, ao gênero de uma pessoa, está relacionada ao que ela sente. Então, isso ainda é um processo de formiguinha e de construção, mas cada vez mais os serviços estão se preparado, estudado e pesquisado para isso. Que também é desse lugar que a gente vai falar, que falar de sexualidade numa escola não é falar de sexo. É importante a gente falar disso. Não é falar de sexo, faça sexo ou não faça, como você faz. Mas se você não, como a Ana Paula falou, a gente tem, o nome já diz, nós temos que tomar cuidado com isso também, influenciadores, né? Olha o poder que nós damos. Quem é que influencia? Com que qualidade se influencia? E a quem atende esse interesse de influenciar? Então, se você não educar de maneira adequada, no sentido não do que eu acho adequado, mas como realmente usar um preservativo. Por que ele não funciona como contraceptivo, né? Como a Ana Paula trouxe, tem profissionais de saúde falando, mas qual é a qualidade? A quem essa informação atende? Nós temos aí profissionais de saúde como influenciadores ou nas mídias sociais, inclusive dizendo que se a pessoa terminar de ter relação, isso é algo antigo, né? Falando para jovens, a famosa duchinha, lava com água fria e que você não vai engravidar. Do mesmo jeito, para engravidar, planta bananeira. E aí planta bananeira, faz assim que você vai ter menino ou menina. É a fake news para tudo quanto é lado. Hoje a gente, além de lidar com um processo moral e conservador do que é ter filho e do que é fazer sexo ou não, nós ainda lidamos com as informações de massa de manobra. Mas acho que, só falando um pouquinho de como que a rede está para lidar com isso, né, com as famílias de configurações diferentes, com a população trans, a gente tem algumas capacitações para os profissionais na rede, a gente já trabalha com um prontuário eletrônico que tem nome social, para a gente conseguir, né, transpassar algumas barreiras. E aí eu acho que vai muito de cada profissional, mas vai muito de acolher mesmo, né? E de, às vezes, até se colocar na liberdade. Como que você quer ser chamado? Mas, e aí para a gente entender aqui com quem que você se relaciona, porque às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, né? Você tem relação sexual só com homem, só com mulher, com os dois? Como que é a sua vida? E as pessoas, às vezes, é um tabu tão grande para elas falar sobre isso, até para o profissional mesmo, que ele não consegue perguntar para outra pessoa. E isso é fundamentalmente importante para você conseguir passar informação de qualidade e conseguir ajudar aquela pessoa na dúvida que ela tenha, né? Então, acho que
é super importante a gente destacar para os adolescentes que eles podem ser consultados sem os pais, né? A gente tem garantia pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 13 anos o adolescente pode ser consultado sem o responsável. E é garantido o sigilo da consulta, tudo que a gente for dito ali. Desde que não envolva risco. Isso. Né? E aí, a não ser nos casos de risco de abuso, e suspeito de violência, a gente vai precisar comunicar os responsáveis, mas se a menina quer ir lá perguntar do anticoncepcional e levar o namorado dela, seja nesse caso, é ok, desde que ela traga o documento, tenha o cadastro tudo certinho, não vai ser um problema. Não vai ser porque a mãe dela não foi que ela não vai ser atendida. Sim. E às vezes uma das barreiras é essa, né? Do adolescente achar que ele não vai ser bem recebido nos lugares se o pai dele não for, porque na maioria dos lugares as pessoas que são menor de idade não podem entrar, tem uma censura, não pode fazer isso. E no serviço de saúde a gente tá ao contrário. É tipo, venha, e quando chega junto com os pais, a gente até perguntar mesmo. Olha, você quer ser atendido sozinho? E depois a gente fala com o seu responsável o que for preciso, como que você prefere, né? Porque é de trazer o jovem para esse espaço da saúde, enquanto ainda saudável, e de acolhimento das demandas e necessidades do jovem, que são muito diferentes das necessidades da mãe do jovem, ou do pai do jovem, que traz a pessoa para consulta, né? Também. E só um recorte aí, para ficar claro, tá no prontuário social, porque tem uma lei que garante isso, né? A gente precisa, tanto deixar isso muito enfatizado, assim, que eu ainda brinco novamente como expressão de mineira, né? Brinco que a gente precisa de leis para garantir algumas coisas que deveriam ser algo do nosso cotidiano. Então, está no prontuário social, você pode colocar, independente de ter conseguido juridicamente ainda, né, que a certidão saia definitiva, a pessoa pode chegar e se identificar. E aí é importante que o profissional que vai atender, como eu tinha dito antes, consiga ser acolhedor e humanizado, até na forma de abordar. Por isso ainda é uma barreira, né? Porque vai mexer com outras questões. Ninguém... é por preconceito? Muitas vezes não. Mas nós não somos educados para alguém chegar para nós, assim, lá e falar, eu quero mudar meu nome. Por quê? Porque agora eu não me identifico mais como uma menina. Isso não é natural para nós. Por quê? Porque não fomos educados para ser natural. E aí é importante entender esse contexto, e é um trabalho constante de educação, e isso, de evolução, de desconstrução, não de que eu vou mudar quem eu sou, mas de que eu vou conseguir olhar para o outro da maneira que ele é e respeitar esse lugar e conviver nesse lugar. Sim, quando eu fiz a pergunta sobre um novo formato de família, é no sentido de, por exemplo, duas mulheres que formam um casal lésbico, elas têm a vontade de ter um filho. O SUS atende na questão do banco de sêmen para essas mulheres ou ainda não? Ainda é uma tratativa particular? O mesmo caso, dois homens que têm uma relação homoafetiva, que desejam ali se tornar pais. Eles podem recorrer a banco de óvulos do SUS e como que funciona? Era nesse sentido. Entendi. Não, acho que nesse sentido a gente não tem. Aí a gente vai ter a parte da adoção, né? Que a gente conseguiria talvez permear, começando pelo campo da saúde, no pro social nesses casos, mas que eu saiba, banco de esperma e de óvulos a gente ainda não tem. A gente tem na questão do tratamento da infertilidade, num casal heteroafetivo, né? Homem e mulher. E aí a gente consegue, por exemplo, colher o óvulo da mulher, fazer a fertilização in vitro, implantar de novo, né? E fazer com o esperma daquele casal, entendeu? Entendi. Acho que eu saiba, um banco de esperma e banco de óvulos a gente não tem, talvez eu esteja errado. Hoje eu tenho in vitro? Isso. No SUS? Pelo SUS acontece para os casais homoafetivos, e aí não especifica, tanto faz. O que é permitido no Brasil, aí não é uma questão da saúde especificamente, é o que é permitido no Brasil. Nós não podemos ter barriga de aluguel. Então, podemos ter barriga solidária. Pelo formato de barriga solidária, pode acontecer. E se houver impedimento, aí é só pedir autorização judicial. A solidária que não tem pagamento, a de aluguel e provavelmente obrigatoriamente tem que ser alguém próximo de você ou familiar. E aí é feito todo um acompanhamento psicológico, social, com a equipe multi, para que, ao final dessa gestação, esta pessoa que foi barriga solidária não tenha desenvolvido afetivamente
um afeto de mãe por essa criança e esse vínculo. Então, legalmente, é permitido a barriga solidária. Entendi. Entendi. E então, fazendo um resumo aqui, né, do planejamento familiar. O planejamento familiar, então, é a gente estabelecer mais ou menos ali uma época que a gente quer, né, ter o filho e utilizar os métodos contraceptivos, ou vai um pouco mais além? Eu acho que vai além, assim, que vai até na escolha de com quem você vai se relacionar, assim, sabe? Vai antes disso. E vem muito relacionado à sua vivência atual, assim, né? Na sua casa, quais foram os relacionamentos que você viu, como que você quer construir o seu, se é pautado naquilo ou não, se você tem consciência de que era um relacionamento bom ou não na sua casa. Porque se você tem um filho com aquela pessoa, você vai estar tendo um vínculo com ela, uma um responsabilidade vínculo ao longo do resto da vida, o né? resto da sua vida. Uma vez eu li um negócio que filho é um dos únicos projetos que você faz e que ele é permanente, né? Ele é interminável e que mesmo que você não esteja aqui mais, ele vai perpetuar, ele vai estar aí, né? Então, é um projeto bem importante, né? Porque se é o maior projeto, talvez, da sua vida, porque ele é vitalício, né? Sim. Precisa de bastante reflexão. E eu acho que o que a gente mais pode trazer para o jovem é com quem você conversa sobre isso na sua vida, né? É com a sua mãe, é com seu pai, é com sua amiga, é com o médico, é com o assistente social, é no serviço de saúde, não é? Mas tentar ver isso eu já falei sobre isso com alguém alguma vez? Tá na hora de eu começar a falar com alguém sobre isso? Quem eu vou escolher? Porque eu acho que é muito disso, né? Na vida... Na adolescência, é tudo muito imediato, é tudo um turbilhão de emoção, um turbilhão de hormônio, que é tudo para ontem. E quando eu vejo, já aconteceu, né? E talvez é da gente tentar dar um passinho, segurar um pouquinho um passo para conversar um pouquinho sobre um tema com alguém que vai te trazer um pouquinho mais de segurança, de eu tô realmente preparado para começar minha vida sexual? Sim. Né? Tipo, comecei a namorar agora, e aí, será que vai, que não vai? Minha amiga já foi, será que eu preciso ir também? E eu acho que é a partir disso, assim, né? Do passo que você escolhe começar a vida sexual, começa uma vida de planejamento familiar junto, assim, né? E o quanto escolher isso é consciente ou não, né? Porque, como a gente fala lá dos hormônios, a hora que começa e que você tá ali naquele negócio, talvez você não escolheu, nunca pensou sobre isso, mas aí, de repente, aconteceu, né? E aí, agora que já aconteceu, eu vou fazer o quê? Mas se a gente conseguir pensar no antes de acontecer, eu vou fazer o quê? Eu acho que é muito mais efetivo, né? Às vezes a gente recebe nas unidades, às vezes a mãe mesmo traz, ela começou a namorar agora, doutora, eu preciso saber aí o que tem que fazer para essa menina, porque ela começou a namorar, não sei o que ela tá fazendo já, o que ela vai fazer. Eu ia até perguntar disso, sobre a importância da família participar nesse processo. É importante? É total importante, né? Porque eu acho que quando a família consegue trazer essa preocupação, mesmo que seja num nível que a gente acha que não seja a melhor abordagem, que é o medo da menina engravidar, assim, que acho que é o maior medo dos pais, no geral, mostra que a família está importando com algo para o futuro daquela pessoa, né? E aí, talvez, no espaço da consulta, a gente desconstruir a forma com que está sendo abordado em casa, né? Porque às vezes vem sendo abordado disso, né? De chicote. Não pode transar, não pode ter relação, porque não pode. Se a gente for por esse lado, a gente sempre vai ter o escape, né? Porque para o adolescente, para o jovem, né? O desafio é a alma que move a pessoa, né? Então, o que não pode, realmente, é a melhor coisa a se fazer, né? E até porque quando se prova o que não pode, parece que é bom. Não que não pode, mas porque eu vi algo bom ali. Mas quando você traz essa questão, a gente precisa pensar desse lugar, assim, se o jovem conseguir compreender os primeiros sinais hormonais de que, se parece que eu estou querendo sexo, isso já facilita para algumas coisas, porque nem sempre vai acontecer o namoro. Às vezes vai acontecer na curiosidade. Então, nem sempre vai ser pela via do namoro, nem sempre vai ser pela curiosidade. E o jovem não recebe essa orientação de quais são os sinais de que tem hormônios no meu corpo ali dizendo que, está chegando a hora que eu vou ter. Isso é importante a gente deixar claro, desconstruindo e falando para o jovem, né? De que é uma necessidade biológica, não é algo
apenas porque eu tenho curiosidade. O seu corpo vai te dizer isso. E aí a gente poderia entrar em vários aspectos, mas pensar em planejamento familiar é pensar que envolve questão religiosa, de maneira muito intensa até, né? Qual é, para a minha família, qual é a doutrina que ela segue e que me diz que eu não vou poder, eu só vou poder fazer sexo depois do casamento, e se isso tiver acontecido, como eu lido com isso? Então, por isso, com o jovem, é um espaço de construção que a gente precisa sair um pouco da expectativa dos pais, para poder esses pais conseguir acessar também esse adolescente. Porque, geralmente, qualquer profissional que já atuou na educação, aquilo que o filho não leva para casa, ele leva para a escola. De alguma forma, lá na escola acontece. Se está com fome, se os pais estão brigando, se eu quero contar alguma coisa e não estou contando. E aí também a gente tem que falar de um outro lugar, né? Tem o lugar da informação ruim, mas nós temos aí várias séries que essa meninada assiste hoje, vários programas que trazem informação. Então, nós profissionais também precisamos estar com as anteninhas e atualizados em relação a isso, para utilizar isso a favor desse jovem e desse adolescente. Essa linguagem Isso. atual, né? Tem uma coisa que o Lindomar falou na abertura em relação ao autoconhecimento. Às vezes, a gente, por tabus, por religiões, a gente é privado desse autoconhecimento, de entender, né? O que seu corpo tá... Porque o corpo fala. E a escola tem um papel fundamental nesse sentido. Você ia falar, Lindomar? Não, eu ia até tocar nesse ponto, de que esse autoconhecimento, ele é só do corpo físico mesmo, assim, é só de eu identificar, por exemplo, será que eu tô grávida? Isso aqui não era comum, né? Então, eu acredito que vem desse ponto, mas o autoconhecimento, ele vai além também, né? Ele vem na questão psicológica. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre esse ponto? Quando a gente fala, eu brinco que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa palavra autoconhecimento, porque parece que a gente vai se conhecer de tal forma que nada vai acontecer. Que eu vou saber controlar tudo. Primeiro que a gente não controla nada. Começa por aí. A gente aprende a lidar, mas não lidar com o outro, a lidar com como a gente vai reagir em determinada situação. Então, o autoconhecimento parte desse lugar. Opa, quando eu estou desse jeito, será que eu olhei para aquele menino lá ou eu olhei para aquela menina e isso está diferente? Qual é o sistema que eu faço parte? Então, nós tendemos a olhar para autoconhecimento apenas para aquilo que a gente sente, quando, na verdade, o que as pessoas fazem ou o lugar que a gente vive ou com quem a gente vive, como a gente vive, vai interferir em como eu vou reagir. Dificilmente esse autoconhecimento ele é só de mim. Ele é de mim a partir de uma vivência, né? Então, a gente fala de vários transtornos, pensando em autoconhecimento, a não ser que seja algo genético, e aí falando de saúde mental mesmo, né, como envolve autocuidado, a não ser que seja biológico ou que eu tenha uma possibilidade genética, a grande maioria dos transtornos ou dos adoecimentos mentais, eles vão vir da minha vivência social. Ele vai vir do meu contexto. Família, né, também. Então, é preciso que algo lá fora aconteça, eu vivencie aquela experiência, aquela situação, ela vai me causar algo traumático ou vai abalar o meu sistema emocional, e aí a gente ainda não está falando de um sistema mental e de um transtorno mental, e isso, a maneira com que eu vou guardando isso ou lidando com isso, vai me fazer adoecer. Né? Quando eu penso, nem sempre, aí não é minimizando e nem aumentando, pensando no adolescente. Nem sempre o adolescente vai entender que o que ele faz com o colega é bullying, porque ele aprendeu daquele jeito. Então, eu preciso desconstruir. Mas o colega recebe como? E como ele recebe? Então, o autocuidado passa também de como nós lidamos com o outro, para que ele não sofra. Uma palavra que me dói pode não doer para você, pode não doer para ela. Como é que isso acontece? Então, por isso é um processo de... E nós temos... Isso eu posso, não com muita tranquilidade, nem com felicidade, mas também com felicidade. O jovem hoje, em relação a como tratar o outro, o que dizer, o que não dizer, isso não é bacana, olha, você está sendo
preconceituoso com o outro, olha, você foi xenofóbico, olha, você foi gordofóbico, você foi homofóbico, olha, isso é bullying. Eles estão muito mais conscientes do que muito nós adultos, né? Inclusive em relação aos termos, em relação... Porque isso está aí. Hoje se fala mais sobre isso. Fala mais, está aí. A gente dá nomes. Então, o autocuidado passa por isso. Como eu cuido de mim, mas como também, a partir de mim, eu cuido do outro. Eu queria fazer uma outra pergunta. Então, suponhamos que não saiu como planejado, né? Aconteceu-lhe uma gravidez, às vezes aconteceu até mesmo a contração de uma IST, né? O que fazer nesse momento? Procurar algum profissional de saúde, né? Mas aí eu chego na unidade de saúde do SUS, por exemplo, o BSF, né, que chama. Eu chego nela e aí eu falo a minha situação. Ou, na verdade, os sintomas que eu posso estar sentindo, né? Sim, a gravidez tem isso, né? Na verdade, a gravidez acaba sendo mais fácil, porque você pode ter um teste de farmácia, mas acaba que a IST é um pouco mais delicado, né? Geralmente, você descobre até mesmo fazendo o exame. Você já está dentro da unidade de saúde, né? Tem algumas ISTs que são mais fáceis de diagnosticar, outras mais difíceis, pelo curso clínico da doença mesmo, né? Às vezes a sífilis, por exemplo, pode dar uma ferida genital. E aí a maioria das pessoas se preocupa muito. Só que eu tenho uma grande parte das pessoas que não passam por esse estágio da doença, que ficam sem sintomas, né? A gente chama assintomático. E que a gente vai descobrir num exame de sangue qualquer. Então, a gente tem até uma rotina, por exemplo, para a grávida, que tem algumas dessas doenças sexualmente transmissíveis que são bem importantes na gestação, porque existe a possibilidade de contaminar o bebê, né? E aí são infecções graves. E as 3 principais são sífilis, HIV e hepatite B. Todas a gente pega da mesma forma, via relação sexual desprotegida. E, então, na grávida, é um período da vida da mulher que a gente faz esse exame de HIV, de sífilis, de hepatite B várias vezes durante a gestação, mesmo sem ela estar sentindo nada. E quantas a gente pega positivas, né? Ah, mas você teve alguma coisa? Não, tive nada. Ou, achei que era um pelo inflamado, sumiu e aí ficou tudo bem. Ah, seu parceiro tem alguma coisa? Não. E assim a gente mais trata e tudo mais, né? Mas... pensando nas infecções sexualmente transmissíveis de modo geral, acho que qualquer sintoma que você perceba que é diferente do seu habitual, na mulher, um corrimento, uma feridinha, uma bolinha, uma verruguinha, um jeito diferente, que a menstruação vem sempre do mesmo jeito, de repente ela começou a vir diferente. Todas essas alterações, é importante procurar o profissional de saúde da unidade, né? Nas unidades de saúde da família, normalmente, quando você chega assim para um acolhimento, você vai passar com a enfermeira, né? E ela está super apta para poder receber essas queixas, e às vezes ela mesma já consegue, inclusive, fazer um diagnóstico e tal, e discutir com o médico para propor um tratamento ali. E caso não, ela já vai passar para o médico e tudo mais, ou agendar para o dia seguinte, para um período mais próximo, porque é algo que precisa ser visto mais breve, né? Mas é bem importante. Então, autoconhecimento tem a parte psíquica, emocional, e tem a parte física, que é de você conhecer o seu corpo. Como que é, no caso da mulher, como que é a sua menstruação todo mês? Todo mês parece que é assim, dura tantos dias, eu tenho um pouquinho de cólica tal dia. Todo mês é igual? Mais ou menos igual. Dura só, às vezes muda coisa de dias. Você tem algum corrimento no meio do mês diferente? Não, não tenho. Quando você tem relação sexual, como é que seu corpo fica no outro dia? Então, acho que essas coisas são importantes, né? Para o homem ter corrimento no pênis é um sinal importante. Ter alguma ferida no pênis também é importante. Então, qualquer dessas coisas, a gente precisa supervalorizar. Acho que a gente nunca... não vai ser nada não, e deixa para ver depois. Porque a maioria das lesões primárias, que é essa da parte aguda da infecção, de quando você contraiu recentemente, elas somem sozinhas, né? A nossa imunidade consegue lidar com aquilo ali, e a feridinha some, o corrimento às vezes some sem você tratar. Mas não necessariamente você não está mais contaminando. Ou seja, né? vai no médico. Então, vai no médico. E para quem tem vida sexual ativa, seja com múltiplos parceiros ou não, é importante fazer rastreio de IST anual, a cada 6 meses, ou quando você teve uma relação mais suspeita aí, sem você estar sentindo nada, né? É o único rastreamento, que é tipo um exame de você fazer numa pessoa que não está sentindo nada, que é incontestável em qualquer faixa etária que tenha vida sexual ativa. Então, assim,
Pedir a glicemia, talvez não faça sentido eu pedir para um cara de 25 anos que não tem nenhum fator de risco. Mas pedir HIV, sífilis, hepatite B e C para o cara que tem 25 anos e tem vida sexual ativa faz total sentido, entendeu? Independente de quantos parceiras ou parceiros ele tem. Então, são exames que a gente tem fácil acesso na rede, né? A gente tem exame de teste rápido que fica pronto em 10 minutos, a gente tem exame de sangue que você vai fazer e vai ficar pronto no dia seguinte ou com 2, 3 dias. Então, não saber do diagnóstico e ficar com isso na sua cabeça, não faça isso. Não falta acesso, né, gente? Essa parte Vai não. no médico, faz procura profissional. check-up. Isso que a Ana Paula traz é importante. E quando você pergunta, pensando aqui, quem vai assistir são jovens e adolescentes, não que outras pessoas não vão, mas o que a gente precisa pensar, né? Que você perguntou, onde que ele chega, com quem ele fala. Na grande maioria das vezes, quando o jovem faz alguma coisa que ele busca a unidade, ele vai no serviço social. Na grande maioria das vezes. Quer falar com o assistente social. E aí, por alguns motivos específicos. Mas é o que ela falou, assim, em relação ao jovem especificamente, porque o adulto, de alguma forma, ele vai saber do comportamento dele e daquilo que está diferente. Agora, o jovem com vida sexual ativa, como são doenças muito silenciosas, inicialmente, ele não vai procurar. O que é importante? Comecei a ter relação sexual. Independe se é com meu namorado, que a gente se conhece desde criança, que estudamos junto a vida inteira. Eu preciso procurar um profissional. E por todos os motivos que a gente falou aqui, pelas as IST, pela gravidez, não estamos dizendo não tenha filhos ou tenha filhos. Mas como fazer isso? Como isso pode ser menos doloroso, principalmente num país tão desigual igual o nosso? Como que isso pode ser menos doloroso para um adolescente? E é bom a gente pensar que tem crianças engravidando, né? E quando a gente fala de crianças, são menores de 12 anos. Então, o sexo está aí, eles têm relação sexual. E só uma informação que eu acredito ser importante, que a Ana Paula falou, eu fiz uma complementação, mas como nós estamos falando essa informação vai chegar para todo mundo, eu entendo que não podemos deixar passar. Quando a gente fala de garantir o direito do atendimento em sigilo, é importante ficar claro que o ECA garante, porém, temos uma obrigação profissional e legal de identificar se não há abuso sexual nessa relação. E, em se tratando de menor de 14 anos com relação de adulto, a lei determina que é estupro de vulnerável a partir de 14 anos. Então, uma menina menor de 14 tem relação com maior de 14, maior de 14, estupro de vulnerável. Então, isso vai passar pela... Né? Porque senão fica parecendo que a gente falou que pode. Existem critérios, o profissional precisa avaliar, ter esse conhecimento e a sensibilidade. Porque senão nós corremos o risco, porque falamos aqui também do Implanon, né, que é o implante de intranogestel. O que acontece? Senão a gente está falando, vamos colocar e você pode ter relação. Não funciona bem assim. É por isso que existe uma equipe múltipla, é por isso que avaliamos, porque podemos estar favorecendo, por exemplo, uma exploração sexual. Certo. Você citou o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas informações são pautadas nesse documento. São pautadas no ECA, que tem mais de 298 artigos. Então, é um documento bem longo. Assim, a gente conhece bastante, porque é instrumento de trabalho. Mas é só para deixar isso claro, para não dar a entender que a gente falou que, fizemos e posso. Não, existem... um contexto todo que nós vamos avaliar e até para colocar o Implanon, né, é preciso passar por uma avaliação. Então, a gente vai fazer tudo isso antes de falar, tá tudo ok. Certo. Eu fiquei com a curiosidade. Você falou que muitas vezes as meninas vão com a mãe, né? Os meninos também têm procurado? Não, o número é bem baixo. Não, Meninos procurem. Isso, e é importante até de falar, no caso, sempre você levar seu parceiro, independente de quem ele seja, né? Porque no caso da anticoncepção, né? No casal heteroafetivo, a gente falou da sobrecarga que a mulher tem nessa história, né? Mas a gente pode, falar pro parceiro, então fica você com o despertador. Todo dia você me liga a tal hora para eu lembrar de tomar a pílula, entendeu? De trazer uma responsabilidade
para outra pessoa que também está se beneficiando de você tomar o remédio. O filho também Porque é o seu. filho também é seu. Sim. Então, da gente pensar estratégias para incluir o parceiro nessa questão do planejamento familiar. Porque quando a gente traz de que o peso é da mulher, e é mesmo, mas será que a gente já pelo menos tentou incluir? Porque se a gente esperar que o homem se coloque, eu queria te ajudar a tomar o seu anticoncepcional. Então, talvez a gente não vai conseguir se a gente esperar que isso aconteça. Mas se a gente, às vezes, vir como... então você não pode me ajudar? O despertador fica com você e todo dia, tal hora, você me liga para eu tomar o remédio? Ou você deixa na sua agenda, eu deixo na minha para você poder me ajudar a me lembrar, né? Pensar numa estratégia da gente conseguir incluir ele nesse processo, já que o remédio é só para mulher por enquanto, né? A gente não tem muitas outras opções. De fazer com que o casal pense em tudo junto, né? Porque eu acho que planejar a família é isso, tem que pensar junto. E pensar junto com quem você escolheu para estar ali com você naquele momento, né? E aí, só para... Não é uma história curta e engraçada. Você perguntou, mas os homens procuram? Os meninos, os adolescentes não procuram. Porém, eles são quem mais entram na unidade e pegam preservativo. Então, o que a gente precisa pensar? Se eles pegam preservativos, será que eles estão usando ou estão pegando para brincar? Fazer balão, né? Tomara que seja para usar. Mas realmente são, assim, eles entram e pegam sem constrangimento, e em grande quantidade. As mulheres já não pegam tanto, ou tem um pouco mais de receio, mas como a Ana Paula falou, é disponibilizado, geralmente ficou na recepção ou numa caixinha no corredor, na parede, e eles podem pegar, isso tem literalmente à vontade para eles ali. Nesse ponto, os meninos, eles não procuram, mas eles pegam mais preservativos. E as meninas também podem ter preservativo masculino, né? Também podem ter. Ali com o feminino, fala assim, você não tem? Eu tenho. Sim, eu tenho. Vamos usar. Oi. Isso mesmo. Sim. Que ótimo. Os meninos procuram normalmente quando tem sintoma. Né? Os homens, aconteceu qualquer coisa com o pênis, eles procuram. Mas se não acontecer... Não procuro. Tem que Posso contar uma procurar. particularidade da vasectomia? Porque é bem difícil. quem faz, mas vou te contar, isso é científico, então eu posso falar. O serviço social é responsável por fazer avaliação de planejamento familiar. Então, o maior receio dos homens é a perda da ereção em fazer a vasectomia. Porém, estudos científicos comprovam que homens que fizeram vasectomia têm tempo de ereção maior. Quando você dá essa orientação, por isso que a informação é importante. Esse medo é desconstruído mesmo. É real? É real. Né? Então, a gente também, porque a maioria dos homens tem receio, que é um método menos invasivo do que a laqueadura, que a gente iniciou falando. Muitos têm receio de perder a ereção. Que não tem nada a ver, mas é a desinformação. E aí buscar a informação correta. É isso. Meninas, que bate-papo bacana, né? E quanta informação nele, né? Desse planejamento familiar, a gente abordou tantas coisas, né, Rubi? Exatamente. Desde, enfim, saúde sexual para planejamento para gravidez, essas coisas. O que é muito importante, né? As assistentes sociais estão aí, as médicas, os médicos estão. A maioria dos serviços são gratuitos, então procurar, né? Sim. E só uma informação, porque a gente falou muito dessa porta de entrada. O agente comunitário de saúde é a pessoa mais próxima de você. Então, compartilhe com ele que ele vai... Estou com receio. Compartilha com o seu agente comunitário de saúde. Porque é a pessoa que vai na sua casa, que marca a sua consulta, que está com você sempre, que olha seu exame, que conhece o seu território, conhece o seu parceiro ou parceira. Não tenho receio de falar com o assistente social, com o enfermeiro, com o médico, com o fisioterapeuta, com o técnico. O agente comunitário vai dentro da sua casa. Então, compartilha. Você falou sobre o médico da família e assistente social, né? Qual a função de cada um deles? Vou falar do meu e vou deixar para ela falar do dela, tá bom? Verdade. Porque aí eu acho que temos os dois. Vai ser bem rico nesse sentido. O que a gente precisa pensar? A função vai depender do lugar que esse profissional tiver inserido. Mas vamos pensar no assistente social num contexto de um todo. Qual que é a nossa materialidade de trabalho, ou seja, aquilo que nós trabalhamos. Principal de tudo, que eu acho que qualquer jovem, qualquer pessoa vai entender. Emancipação da sociedade a partir do exercício de cidadania.
E nós vamos exercer isso como? Concedendo e facilitando o acesso às políticas públicas e políticas públicas sociais. Garantindo o direito? Não, eu não garanto o direito. Quem garante o direito é a lei. Então, aí é o judiciário que vai fazer isso. Mas também concedendo e trabalhando de maneira educacional e pedagógica essa consciência de ser político nesse mundo, seja ele em qual país for. Então, é através desse contexto que nós vamos trabalhar com esses sujeitos, para que eles se emancipem e possam ser cidadãos de direitos. Lembrando que nós só temos cidadania se temos os nossos direitos garantidos e se podemos fazer o uso deles. Sim. E o médico da família? O médico da família é aquele que você vai poder contar tudo, porque ele conhece a sua vida toda, né? Então, é um médico de referência do seu território. Então, ele está ali no lugar mais próximo da sua casa. E provavelmente deve ser o médico de mais fácil acesso que você deve ter ao seu redor. Porque você conseguir marcar consulta com um especialista, que demora e tudo mais, não faz sentido se é um problema que você precisa para resolver hoje, né? E é interessante que o médico de família acompanha todas as faixas etárias. Então, faz o acompanhamento da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, da gestante, da mulher, do homem. Não tem essa restrição. O ginecologista vai ver só mulher. O urologista vai trabalhar com essa parte. Então, o médico de família vai ver tudo, né? E tudo inserido em um contexto, inserido num território, em que isso faça sentido. Ele é diferente do clínico geral? É diferente do clínico geral. Eu chego e peço um médico da família. Na verdade, todas as unidades que são Unidade Básica de Saúde da Família em Uberlândia, todos os PSF, antigamente chamava assim, né? Tem um médico que a gente chama médico de estratégia de saúde da família. Né? Não necessariamente ele tem uma formação específica em medicina de família, igual eu fui lá, fiz a residência, tenho uma especialização nisso, mas ele está ali para atender toda essa gama e a gente trabalha em capacitações para que ele seja resolutivo o suficiente para atender todas essas demandas. De mamana caducando, como sempre disseram. Então, o médico de referência da sua unidade, ele vai trabalhar nesse rol de atividades e vai conseguir fazer tudo. Então, a gente faz visita domiciliar para quem precisa, que é acamado, que é restrito ao lar, faz as consultas clínicas, tanto de criança, adulto, gestante ou não, idoso, faz grupo na comunidade ou na unidade, grupo de gestante, grupo para antitabagismo, grupo de saúde mental na unidade. E aí o médico de família ele vai conseguir resolver, em tese, 85% dos seus problemas sem te encaminhar para um especialista, né? Então, ele consegue resolver a parte na questão de saúde mental, na questão de endócrino, na questão clínica, na questão... E com o apoio da equipe multiprofissional. Porque naquela unidade eu vou ter uma assistente social me apoiando, uma nutricionista, uma enfermeira, um educador físico, um fisioterapeuta. Então, na unidade básica de saúde da família é onde você vai conseguir resolver a maior parte dos seus problemas. Independente da idade. Independente da idade. Olha só. E a gente tem essas unidades, aqui a gente está na região sudeste, mas a gente tem em outros... É amplo para todo o Brasil? Sim, sim. A estratégia de saúde da família é uma forma de organizar a atenção primária. A gente estava conversando, né, antes de começar, que no SUS a gente tem dividido por níveis de atenção, a forma de acesso, né? Então, a gente tem a atenção primária, que é a base da nossa pirâmide, é o que faz o principal acesso da população, e onde eu tenho um médico de referência, uma equipe de referência baseada por território geográfico mesmo, os limites são as ruas ali, a partir de tal rua é de outra equipe, de outra unidade. Eu tenho a atenção secundária, que vai envolver alguma especialidade, né? O endocrinologista, o cardiologista, o nefrologista na questão ambulatorial, e tenho a secundária na atenção de urgência, que seriam as UAIs aqui em Uberlândia ou as UPAs em outros lugares. E tem o nível terciário, que é a atenção hospitalar em si, né? É um hospital com densidade tecnológica importante, de tecnologia dura, que a gente está falando de ressonância, tomografia, internação, cirurgias, que são os nossos hospitais aqui em Uberlândia que a gente tem principalmente, são o Hospital Municipal e o Hospital de Clínicas da Universidade, né? Falando no SUS, assim. Então, nesses níveis de atenção, a gente tem formas de se organizar. E a atenção primária é organizada pela estratégia de saúde da família, que é isso, a unidade que tem uma equipe
de referência, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e a equipe multiprofissional de apoio. Então, isso funciona no Brasil inteiro da mesma forma, a divisão é geográfica da mesma forma, a quantidade de pessoas que cabe para cada equipe, de usuários que cada equipe atende, né? Então, é bem nacional mesmo. Perfeito, né? É isso, procure o seu médico da família já. Exato. Então é isso, meninas. Muito obrigado pela participação, por esse bate-papo tão rico aí, que trouxe informação, direcionamento aí para os adolescentes, para os adultos também que vão assistir isso, né? Então é isso aí. Acho que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula, Jerusa. E é isso. Vamos ficando por aqui, né, Rubia? Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.